é José Alberto Alves, tá? Sou consultor imobiliário aí e engenheiro civil. Já começo então pedindo licença aos meus colegas e colegas arquitetos e arquitetas e design de interiores, né? Mas hoje a gente vai falar sobre cerâmica versus porcelanato. Mas por quê? É, Tirando um pouco essa questão, esse aspecto técnico, esse aspecto do que combina, o tom da cor, enfim, que isso é importante, tá? Mas material de construção de modo geral mesmo, ele tem também alguns aspectos técnicos, tá? Então, diferente do que, por exemplo, o concreto, a argamassa ali que o cliente não vai ver e dificilmente ele quer opinar sobre qual argamassa que ele vai pôr, enfim, né? Agora isso aqui não, o piso é algo que ele vai na loja, vai olhar mesmo, vai imaginar, vai pensar a casa dele com aquele piso, então é uma coisa muito importante, sabe? Essa questão do piso, sim, né? Então, é uma coisa visual, fica ali exposto, tá? É isso. Sobre problemas, dificilmente, né? Um piso, pelo menos eu nunca vi, né? Que pode causar, sei lá, algum dano estrutural, alguma coisa assim do tipo, né? Sei lá, se trincou, der vazamento, enfim. Então aqui, se um piso quebrar, não tem problema, tá? Então aqui a gente vai falar mesmo sobre esses aspectos, principalmente no que está relacionado à valorização do imóvel, mercado, enfim. Então, vamos para cima. Como eu comentei, a gente vai falar a respeito sobre cerâmica versus porcelanato. Então, o guia definitivo para você escolher o revestimento ideal, tá? Aqui a gente vai ver, então, são mais de 12 sessões que a gente vai tratar aqui, mas não vai demorar, fica tranquilo, né? São mais de 60 informações, acho que aqui vai ter completo para tudo que você precisa, né? Então, vamos lá. O que a gente vai aprender aqui? Vamos ver, né? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma introdução ao tema. A gente vai saber diferenciação na prática, né? Como que a gente diferencia um do outro. A gente tem também alguns aspectos técnicos, os tipos de cerâmica, tipos de porcelanato, vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Questão de preço, guia por ambiente, né? Em alguns ambientes, o que poderia usar mais em um e outro. Valorização do imóvel, se isso poderia ou não impactar na valorização do imóvel. Algumas especificações técnicas, dicas práticas e a conclusão então do vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas. Sobre o tema, o que são materiais cerâmicos, né? São compostos inorgânicos não metálicos, fabricados então argila, feldspato e outros minerais. Eles são conhecidos como durabilidade, revestimento e versatilidade estética. Então a cerâmica ela é usada tem várias aplicações, né? Inclusive até na própria medicina tem aplicações, na odontologia também, né? De cerâmica, tá? Aqui a gente construção civil usa também, claro, né? O piso é de cerâmica. Então a diferença fundamental entre cerâmica e porcelanato. A principal diferença está principalmente na composição dos dois. Você tem a pressão da prensagem e a temperatura de queima. Você tem o seguinte, o porcelanato ele passa por um processo mais refinado, né? Então resultando em um material mais denso e resistente, com absorção de água de até 0,1%. Então, de modo geral, o que mais vai diferenciar em termos de qualidade um material do outro é principalmente a resistência, tá? Essa resistência da peça e durabilidade. De modo bem simplista, o porcelanato ele tende a ser uma peça um pouco mais fina, de durabilidade bem maior e uma peça bem mais resistente, sabe? De modo geral assim, de maneira bem simplista, tá? Então, qual que é a melhor escolha do seu projeto? Aqui vai impactar durabilidade, a segurança, manutenção e valorização do imóvel, porque cada ambiente tem uma necessidade específica. Ah, mas na minha casa eu quero colocar o que eu quero colocar. Coloca, tá? Tem indicação, tudo. Seu caso não vai cair porque você, sei lá, poderia ter colocado porcelanato, colocou uma cerâmica. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Então existem recomendações, tudo segue, enfim, tá? Mas a principal diferença é essa. Questão de absorção, tá? E composição da peça, tá bom? É principalmente essa. A gente vai ver mais algumas características na frente. Então, como que a gente consegue diferenciar o porcelanato de cerâmica na prática, né? Esse conteúdo eu não vou mostrar aqui no vídeo, porque assim, eu vou deixar outros vídeos aqui na descrição, mas eu vou comentar algumas diferenças bem marcantes, tá?
De modo geral, a base que eu falo assim mesmo, aquela parte que a gente vai assentar, não é a parte que fica visível. A parte da peça, ela costuma na cerâmica ter um, um tom mais avermelhado, tá? Aqui, só porque eu falei que eu ia mostrar, não aguentei não, vou mostrar aqui, tá? Essa peça, então, a parte de trás que a gente não vê, que é a que vai ser assentada, o nome mais técnico dela aí, né, a gente chama ela de tardós. Né? Então, em cerâmicas, de modo geral, o tardós da cerâmica tem esse tom aqui mais avermelhado, tá? Existem porcelanatos que também tem um tom mais avermelhado? Existem. Não é só porque está avermelhado embaixo, né, que não é porcelanato, tá? É por isso que eu digo assim, não existe uma única característica, várias outras que vai determinar aquilo. Aqui estou passando só uma visão geral de alguns elementos que é mais fácil de identificar, tá? Então, tardós de cerâmica, de modo geral, vai ter esse tom mais avermelhado aqui, tá? Olha como é que é um tardós de porcelanato. Aqui, olha. Tem um tom bem mais cinza, sabe? Tem um tom bem mais acinzentado, tá? Então, essa é uma primeira característica. Uma outra característica é a absorção da água, sabe? Então, assim, o porcelanato ele tende a não absorver. Então, por exemplo, produtos de limpeza, de modo geral, se não for o que mancha, claro, né? Ou água, somente água. Se cair na peça, ela não tende a manchar o porcelanato, tá? Lógico, produto de limpeza específico para porcelanato, tá? E a água também, enfim. Ou seja, porcelanato é uma peça que não costuma manchar fácil e nem riscar. Riscar ainda, entendeu? O risco, o fato de riscar é aí muito mais difícil, entendeu? Então, o porcelanato ele risca muito menos. Cerâmica já tem uma tendência muito maior a riscar, sabe? Risca bem mais. E geralmente com alguns produtos de limpeza ou até mesmo água, você vai limpando, você joga e ela muda de cor. Mesmo que seja existem algumas peças cerâmicas que imitam muito, são muito próximas, parecem bastante com porcelanato, mas não são, sabe? Então essas sim tendem a riscar mais, tá? E a ficar mudando de cor. Joguei uma água, fiz uma limpeza, mudou de cor, enfim, tá? Então, uma das características é essa. Ah, na minha casa tá esse seguinte, visitei uma casa, tá instalado um piso. Eu não consigo olhar o tardós da peça. Como é que eu vou saber, né? Uma das hipóteses, né, possibilidade pode fazer então essa análise visual, sabe? De tentar identificar, né? Mais ou menos nesse sentido. Sobre assim, facilidade de risco, né? Sobre limpezas, né? Se for o caso, se você conseguir às vezes tirar, por exemplo, alguns recortes de tomada em banheiro, que pode ver, sabe? Para ver também a peça em si, então a gente consegue identificar. Mas de modo geral, se o piso risca muito fácil, de verdade, se ele risca muito fácil, fica mudando de cor quando você está fazendo limpeza, alguma coisa, às vezes escurece, depois volta, é assim, uma chance muito grande de ser cerâmica, tá? E não porcelanato, tá bom? Então, é isso. Então, uma das características são essas. Aqui no vídeo eu vou deixar uma descrição também falando mais sobre essas diferenças. Sobre aspectos técnicos fundamentais, a gente já comentou. A cerâmica, ela é mais porosa, feita de argila, feldespato e areia. O porcelanato não, né? Ele tem o porcelanato, são algumas matérias mais refinadas, né? Vamos dizer assim, certo? Fabricação da cerâmica é mais simples. Do porcelanato, ele exige uma prensagem em alta pressão e uma queima em altas temperaturas. E a cerâmica é bem mais porosa, como a gente falou. E o porcelanato ele é mais denso e compacto, entendeu? Então ele tem um índice de absorção muito menor que da cerâmica, tá? E características então principais: resistência cerâmica do porcelanato é mais alta que da cerâmica. Durabilidade do porcelanato é muito bom, né? Não que da cerâmica não seja, óbvio, né? Mas do porcelanato é maior. E resistência ao desgaste do porcelanato também é superior da cerâmica, tá? E tipos de cerâmica. Quais são os tipos de cerâmica? A gente tem cerâmica esmaltada, não esmaltada, grès cerâmico, tá?
sim, eu não vou explorar muito aqui, muito a fundo a diferença em específico entre elas, que a gente vai ver um overview geral, porque cada tópico desse aqui, gente, a gente pode abrir aqui, entendeu? E explorar muito mais, mas de modo geral esses são os tipos de cerâmica, tá? Até tinha separado algumas imagens para mostrar, mas assim, algumas delas até faz são as imagens são bem parecidas, então acho que não ia agregar muito assim nesse sentido aqui, sabe? Mas esses são os tipos, tá bom? E sobre as aplicações, né? São diversas. E os tipos de porcelanato? Você tem porcelanato esmaltado, tá? Você tem um porcelanato plus, né? Você tem um porcelanato técnico e porcelanato também, né? Por acabamento. Assim, você ainda pode fazer a divisão por acabamento, que é o microcristal, né? É o polido, né? Que o polido eu vou entrar um pouco mais nele, que ele é bem famoso, né? Que ele tem assim um acabamento brilhante. É uma superfície brilhante devido ao polimento que ela é feita, né? Tem um visual sofisticado e elegante, ele é mais liso e escorregadio, tá? Mas ele mostra mais sujeiras e riscos também, né? Quando é feito. É indicado para as áreas internas secas, como quartos ou salas, né? Também tem esse piso polido. Tem um acetinado, né? Que é o esmalte que deixa efeito mate, né? Tem uma textura mais suave, não reflete luz e ele disfarça bem sujeiras e riscos, né? E ele tem uma estética mais contemporânea, então é bom para áreas secas e molháveis, tá? É... Agora vamos lá. Sobre o grip, né? Grips é o que? Coeficiente de atrito úmido. Né? Para quem não sabe, coeficiente de atrito, de uma maneira, vamos de novo, bem simplista, tá? Coeficiente de atrito a gente pode definir mais ou menos como uma tendência que a peça tem, vamos dizer, de escorregar, tá? De uma forma bem simples é isso. Então, quanto maior o coeficiente de atrito, tá? Quanto maior o coeficiente de atrito, menos escorregadio a peça entendeu? Então, quanto maior, vamos dizer assim, a tendência da peça ser escorregadia é menor, tá? Então ela escorrega menos, tá? Então olha só, ela escorrega menos. Então aqui, ó, Grip Plus, por exemplo, olha, calçadas, escadas, varandas, ou seja, escorrega menos, tem um coeficiente de atrito aqui menor, tá? Maior, perdão, confunde um pouco. E coeficiente de atrito úmido, olha só, 0,7. Isso aqui é indicado para quê? Para rampa, escada, deck de piscina. Você tem que ter então um coeficiente de atrito maior, porque quanto maior esse coeficiente de atrito, menos chance vai ter da peça ser escorregadia, tá? E agora vamos lá, vantagens e desvantagens então de cada uma das duas. Né? A gente tem a cerâmica, obviamente o custo dela é mais baixo, a instalação é mais simples, tem uma boa variedade de design, suficiente para a área de baixo tráfego e tem um corte mais fácil. Agora o porcelanato tem uma alta resistência mecânica, baixa taxa de absorção, durabilidade maior, mais resistente a manchas, né? Tem uma versatilidade, pode ser usado tanto interno e externo, tem uma menor manutenção e valoriza o imóvel, tá? Já adiantando aqui um spoiler do que a gente pode ver. A cerâmica, voltando também, né? Ela tem uma menor resistência, durabilidade menor, absorve mais água, mais propensa a manchas e ela quebra mais fácil, tá? Já o porcelanato, né, as desvantagens dele, a instalação um pouco mais complexa, dependendo da peça, precisa, né, talvez de algum argamassa com aditivo, né? Requer mão de obra especializada em alguns casos, tá? Fazer o corte dele é um pouco mais difícil, porque a peça é um pouco mais resistente. E claramente o custo, né? Que o porcelanato ele é muito mais caro que a cerâmica, tá? E fora que de modo geral ele também é mais pesado. Questão de preço, vamos lá. Fatores que podem influenciar no preço da peça. Se vai ser a cerâmica ou porcelanato, né? Se vai ser polido, acetinado, grip, ABS, enfim. O acabamento no caso, né? Se vai ser microcristal, técnico esmaltado. Se a gente vai ter então minerais selecionados ou refinamento. Sobre a marca, o fabricante, claramente, né? O fabricante vai definir também o tamanho das peças também. Placas maiores, obviamente, são mais caras, né? E especificações técnicas, né? P, coeficiente de atrito, grupo de utilização, que a gente vai tratar um pouco mais na frente. Então vamos lá.
O porcelanato, de modo geral, ele custa mais no início, mas ele apresenta uma durabilidade mais significativa, tá? Sobre a manutenção, de modo geral, o porcelanato costuma ser menor, necessidade de troca, né? A cerâmica costuma ser maior e com o passar do tempo também se desgastar bem mais. E economia de limpeza, né? O porcelanato é mais fácil de limpar, tá? E sugestões. Sugestões, guia de escolha por ambiente, né? A gente tem então áreas secas. Pode usar tanto um porcelanato polido ou acetinado, tá? Ou uma cerâmica esmaltada. Cerâmica esmaltada, muitas são bem parecidas com o próprio porcelanato, tá? Aqui o que vai interferir vai ser o que? A estética, o conforto. Porque, gente, sendo bem franco, quem já limpou casa com porcelanato ou que tem aquelas placas de cerâmica bem mais largas, é muito mais fácil de limpar, tá? Isso aí eu já vou adiantando. Assim, eu acho, né? Vamos ver. Sobre áreas molháveis, né? Porcelanato acetinado ou grip, né? Com os que possuem então um coeficiente então, de atrito maior, né? Então resistência a respingos, facilidade de limpeza, né? Como a gente falou. Áreas molhadas também, porcelanato grip também pode ser usado, né? Também usando o coeficiente de atrito maior. Sobre áreas externas, porcelanato ABS, grip plus também. E sobre autotráfego, né? Porcelanato técnico, né? Grupos G5 ou G6. Nessas outras áreas, área molhada, área externa, autotráfego, então não posso usar cerâmica? Claro que pode, óbvio que pode, né? O porcelanato é por conta da durabilidade, né? E de toda essa questão, né? De questão de ser melhor para limpar e tudo mais. Mas existem peças cerâmicas que são muito boas também, tá? São muito boas. Então, a depender da marca e tudo mais, né? Como eu disse, não vou entrar muito a fundo nessa questão de marca aqui, mas eu quero dar um overview geral, tá? Se for o caso, depois a gente até aprofunda um pouco mais alguns desses tópicos. Mas é óbvio que você pode usar cerâmica nessas outras áreas, tá? Né? Então tem muita cerâmica. E não é só porque, agora tô falando, das cerâmicas, inclusive, não é só porque o porcelanato é mais caro que, a depender da cerâmica, vai ser muito mais barato. Às vezes o valor, dependendo da peça, até mais ou menos ali próximo, sabe? Dependendo da peça, da região, é porque preço, né? Enfim, tem vários critérios envolvidos, mas vamos lá. Sobre valorização do imóvel. Critérios que agregam valor, tá? Então, assim, o que pode valorizar? Isso aqui vai principalmente para você que vai comprar um imóvel, né, e pensa em valorização dele, para você que é investidor, né, ou para você que vai fazer uma reforma e pensa então em substituição. Então, sim, né, aqui existem algumas coisas que podem agregar sim valor, né, no imóvel. Então, por exemplo, qualidade do material instalado, durabilidade, estado de conservação, estética e modernidade, adequação ao ambiente, marca e instalação profissional. Então aqui só para vocês terem noção, por exemplo, né? Aqui envolve tudo, então aqui pode envolver até aspectos técnicos. Então vamos supor, você vai construir ou está construindo uma casa para vender, né? Então você tem que ter essa preocupação de, por exemplo, pensar em fazer uma adequação. Aqui já entra o pessoal do design de interiores, né? Uma adequação do piso, que por exemplo vai combinar com a peça de granito ou mármore que vai ser instalada no banheiro, na cozinha, na área externa, tá? Então isso agrega valor, porque assim, como eu disse, tudo isso aqui é muito visual. Então é aquilo que quando a pessoa chega, bate, ela vai bater o olho, ela vai ver imediato, tá? Então é possível encantar, sabe, o cliente, enfim, ou morador, possível morador, comprador, tá? Então assim, já entra a questão de design de interiores, né? Questão de estética, de facilidade de limpeza, tá? Peças maiores, elas tendem a ser mais fáceis de limpar, né? Né? Então tem essa questão também, né? A questão do acabamento, do rejunte ali, a distância de uma peça para outra, sabe? Sim, porque tem algumas cerâmicas, principalmente antes, né? Acho que não sei se o pessoal instalava com espaçador, né? Mas ficava até uma distância, de certa forma, até considerável, assim, entre uma peça cerâmica e outra, né? Então isso ali, você ia passar o rodo e ficar vrap, vrap, assim, passando assim, sabe? Enfim, né? Tem tudo isso aí, tá?
Então, comparativo de valor. O porcelanato ele tem uma maior valorização percebida, tá? Passa uma sensação de acabamento premium na casa. A durabilidade é atrativa para compradores, tá? E especialmente valorizado em áreas molhadas, né? Diferencial também competitivo na revenda, tá? Então vamos supor, eu tenho uma casa, as duas são absolutamente idênticas. Uma é cerâmica e a outra é porcelanato. De modo geral, a casa com porcelanato ela tende a ter uma valorização, uma percepção de valor maior que a cerâmica, por todas as características que nós comentamos, tá? Já a cerâmica ela já tem uma valorização moderada, aceitável em áreas específicas, mas na verdade sim, a gente pode usar e explorar em diversas áreas, na verdade, tá? Pode precisar de substituição mais cedo, tem um menor impacto na percepção de qualidade e ela é mais adequada, por exemplo, para imóveis mais econômicos, tá? Então, assim, cerâmica ela também é boa, porque ela se encaixa bem em questão de estética, sabe? Ela também, dependendo da peça, tudo também tem uma facilidade maior de limpeza e ela traz uma economia no caso do comprador, mas, perdão, no caso de quem está fazendo, né, criando o produto, a casa ali, mas assim, para a pessoa que vai comprar, dependendo da combinação das cores das peças, a cerâmica ela pode dar um acabamento, uma percepção de acabamento premium perfeitamente, assim como o porcelanato, entendeu? Uma percepção. Então a pessoa entra, ela vê, né, aquelas peças, fala, uou, né? Isso é bonito, bom, né? Isso sim, você que é construtor, que está desenvolvendo produto, enfim, você sabe, né, que para o cliente, né, fazer esse encanto assim, é incrível, tá? Então, e sobre retorno do investimento? E sim, de modo geral, né? É complicado falar sobre retorno de investimento aqui, mas de modo geral, o porcelanato ele tende a valorizar um pouco mais o imóvel, né? Por dar essa percepção de acabamento premium, mas não, assim, não sei se tem como aqui, sendo bem franco, fazer uma análise. Ah, gastei tanto em porcelanato, vou aumentar tanto o valor no final, sabe? Mas que dá uma percepção de valor que sim. Então, assim, falando, é porque até questão de ROI tem tanta coisa envolvida, além de só o piso, que nem vale muito a pena, sabe? Tratar nesse sentido. Então, vou até pular essa parte aqui. Especificações técnicas importantes. Aqui eu vou falar mais para quem então, aí, ó, os engenheiros agora, os técnicos de edificações, as arquitetos todos também, sabe? Mas tem uma escala, é a classificação PEI, que ela classifica então a peça cerâmica que, em relação à resistência ao esmalte e ao desgaste por atrito. Quanto maior o PEI, mais resistente o material. Então, a depender do PEI, do material que tem um determinado PEI que você compra, né? Ele é mais indicado para usar em determinadas situações. Então, PEI 1, eu tenho lá baixíssimo tráfego, por exemplo, apenas paredes, né? O 2, tráfego leve. O 3, tráfego médio. O 4, pode colocar em todos os ambientes residenciais e comerciais leves. E o 5, onde tem tráfego muito pesado, tá? Áreas comerciais de alto fluxo. E aqui, isso é um ponto importante, porque na hora de comprar, tem que ver isso aqui, porque tem alguns pisos específicos, por exemplo, eu vou colocar na garagem. Você vai colocar o revestimento da parede no piso da garagem, né? Então, assim, tem uma chance muito grande com o passar do tempo, aquele piso, o carro passando ali, é quase certeza que ele vai quebrar, entendeu? Porque ele não aguenta esse tráfego. Então, aqui que vai uma classificação bem importante, que isso é legal, tá? O coeficiente de atrito em norma, né? Então, assim, médio com escorregadia à superfície, tá? Então, tem algumas indicações, por exemplo, menor que 0,4 para áreas secas e maior que 0,4. Só lembrando, quanto maior o coeficiente de atrito, menos escorregadia a peça, tá? Classificação por tipo de área, se a área é seca, a área é molhada, né? Acabamento. Esse INCEP foi uma fonte bem bacana, que inclusive está aqui na descrição, né? De algumas recomendações que ele coloca lá, né? Inclusive a gente já tratou até lá em cima, tá? Absorção por água, tá? Então vamos lá, isso aqui é bacana, isso aqui é muito importante. Porcelanato, absorção muito baixa, tá? Existem algumas cerâmicas, como a cerâmica a Cres, né? Que ela
ela é de todas as cerâmicas, ela é a que possui o menor índice de absorção. É a que mais pode se aproximar um pouco nas características físicas, aí vamos dizer, do porcelanato, tá? Né? Mas a do tipo, mas de modo geral, né, cerâmica, por exemplo, é muito porosa, ela é melhor colocar se for o caso só em parede, sabe? Porque realmente, cerâmica ela é muito porosa. Aqui que vai, gente, agora eu vou até tirar o óculos aqui. Uma preocupação, uma coisa muito importante, que é o seguinte. Eu já vi, em alguns casos, né, é, alguns pedreiros, mestres de obra e tudo mais, falando que não precisa impermeabilizar banheiro. Mas olha só, você vai encher, você vai colocar lá a sua peça cerâmica, se for colocar cerâmica no banheiro. Dependendo do tipo, ela já vai ter essa porosidade. Gente, você precisa impermeabilizar a área molhada. Então toma muito cuidado com isso. Não é porque é cerâmica que não pode vazar, sabe? Porque pode também, tá? E vamos lá, quanto menor a absorção, tem uma durabilidade maior. Sobre resistência mecânica, de modo geral, como a gente falou, o porcelanato ele tende a ter uma resistência mecânica maior que a cerâmica, tá? E sobre assim, ainda tem um outro índice que chama grupo de utilização, que ele reúne diversos indicadores técnicos, como abrasão superficial, índice de Morse, resistência à mancha, ataque químico, tá? Então, cada um dos 6 grupos tem uma recomendação de faixa e uso. Então, tem um uso 1, G1, uso específico para paredes, G2, para banheiros, G3, ambientes residenciais, G4, todos os ambientes, né? G5, todos os ambientes, incluindo garagem, calçada, sabe? Então isso aqui também é uma outra característica muito importante para verificar, né? Especificação técnica do material. Sobre variação de destaque e cor, tem o grau de destonação, que é o quanto que uma peça, por exemplo, pode desbotar com o tempo. Você pode classificar de V1 até V4. A V1 é a menor variação possível, que tem diferenças muito pequenas, né? Então, assim, mais recomendado em ambientes que exigem uniformidade, né? E a gente vai até a V4, que tem o que? Peças aleatórias completamente diferentes, né? Então, tem um efeito único, né? Uso recomendado em efeito único, reproduz pedras, madeiras naturais, enfim, sabe? Então, isso também é uma característica, tá? Tipos de borda, a bold, né? Que é o que a gente fala de bordas arredondadas e a plana. Então, tipo de borda também pode classificar a peça. Aqui eu vou dar uma observação sobre bold e plana. Algumas fontes falam que essa é uma característica que pode ser para diferenciar a peça cerâmica de porcelanato. É mito, tá? Tem nada a ver não, tá? Isso aqui não. Mas tipo de borda a gente também pode classificar, né? Plana, também tem a retificada, né? Tem a junta seca, tudo isso, tá? E como assim usar esse checklist então na escolha? Olha, você verifica o grau de utilização, coeficiente de atrito, analisar o PEI, verificar a absorção de água, tá? Definir o acabamento, a borda, enfim, tudo isso. Mas de modo geral, você vai escolher o piso, tem que saber o ambiente, isso é óbvio, realmente. Ah, mas eu vou lá, não quero ficar olhando G1, G2, GPI. Tá bom, então o ambiente. Você vai olhar o ambiente, isso é importantíssimo, tá? Faça então uma combinação de cores para combinar com a tinta, com tudo mais, tá? E sobre a resistência dele, se vai ser que está relacionado com o ambiente, se vai ser na garagem, enfim, tá? Então aqui é um exemplo de combinação, se a gente fosse fazer uma análise de piso considerando todos esses critérios que a gente falou. Por exemplo, numa cozinha seria um G4 mais o P4 mais um piso acetinado com V2 ou retificado, né? Absorção com a absorção bem baixa. Então tudo isso, tá? Então vamos lá, em dicas práticas, né? Como a gente falou, tipo do ambiente, tráfego, pense em manutenção futura, facilidade de limpeza, né? Avaliar se vai ter então móveis pesados demais naquele local, considera a segurança também, sabe? Então, às vezes, por exemplo, né, segurança aí, porque assim, o porcelanato ele tende a quebrar menos que a cerâmica. A cerâmica, dependendo, vamos comprar talvez uma mais porosa, uma grey, por exemplo, né, enfim. E erro comum, isso aqui é sério mesmo, por favor, não escolha o piso
sem olhar então o ambiente que você vai instalar, usar cerâmica muito, não, em áreas externas pode usar, tá? Aqui pode usar, tá? E não contratar mão de obra especializada, tá bom? Então é isso. De agora insumo para a gente finalizar. Quando que você vai escolher cerâmica? Quando o orçamento for limitado, tá? Quando for, né, imóveis for mais de padrão econômico e dependendo da área que você vai colocar, tá? E o porcelanato, se você quiser uma durabilidade e investimento de muito longo, porcelanato você tem que pensar como investimento, porque é bem mais caro, tá? Mas como eu falei, a cerâmica por ser mais barato não significa que ela seja ruim, de maneira alguma, de maneira alguma. Não é porque eu tenho, né, um carro de não sei quantos cavalos cilindrado de R$ 1 milhão que o de 500 mil vai ser ruim. Óbvio que não, óbvio que não. A gente só tem que relacionar aí, né, expectativa com realidade, enfim, a sua expectativa com realmente o que está acontecendo é a compra, tá? E olhar muito bem o critério. Cerâmica é muito bom mesmo, tá? E, de modo geral, é isso. Algumas normas técnicas que a gente já trabalhou. Aqui tem os links. E eu espero que você tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo se você quiser saber sobre valorização de imóvel, né, construção, compra e venda de imóveis e regularização do seu imóvel, tá? Principalmente a regularização, isso é um fator importantíssimo, porque sem ela você não consegue fazer mais nada, tá? Deixa aqui embaixo os comentários que a gente vai conversar, beleza? Valeu!